bom dia, ovelhinhas, como vai? A nossa amizade nunca sai. Bom dia, deixa eu mandar aqui no grupo. Bom dia, ovelhinhas, como vai? Pronto, mandei no grupo também. Bom dia, ovelhinhas, como vai? A nossa amizade nunca sai. Hoje é sexta-feira. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Que hoje seja mais um dia de rompermos, de avançarmos diante daquilo que o Senhor ele já liberou sobre a nossa vida. Que a graça e a paz esteja sobre o seu lar também, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Glória a Jesus que você chegou, Lila. Vamos orar? Feche seus olhos, chama a presença de Deus aí onde você está. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer ao Senhor pelos feitos dele, agradecer por tudo que ele tem liberado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, nesta manhã nós queremos te render graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nós nos rendemos diante de ti e entregamos o nosso coração nas tuas mãos. Obrigada pelo fôlego de vida, pelo ânimo, pela tua presença sobre nós. Nós queremos te agradecer, papai. Espírito Santo, agradeço ao Senhor também por fazer do nosso coração o seu lar, do nosso corpo o seu templo, e que o Senhor tenha liberdade de manifestar os teus feitos sobre nós. Senhor Jesus, te agradeço pelo teu sacrifício naquela cruz, pelo teu amor e o carinho que o Senhor tem por nós, em nos justificar em todo o tempo diante do Pai. Deus, que seja mais uma manhã regada pela tua presença, que seja mais uma manhã onde o Senhor tenha liberdade de falar aos nossos corações, que essa palavra seja uma semente que vai cair num terreno fértil, que vai produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Eu entrego não só o meu coração, mas o coração dos meus irmãos diante do Senhor. As vidas que já estão aqui eu entrego diante de ti. As que vão chegar ainda eu também coloco nas tuas mãos. Que o Senhor já possa visitar cada uma dessas vidas, Pai. E que o Senhor venha trazê-las até aqui, a esse lugar. Que elas cheguem, Pai, no momento pontual onde elas precisam. Eu creio num Deus que é poderoso, que trata com particularidade, que vem com ânimo, que vem com graça, com alegria, com força, com amor, diante daquilo que cada um precisa, Pai. Creio numa palavra que é atemporal, que ela permanece falando aos nossos corações em dias atuais. É isso que eu creio, Pai. Fique à vontade, me usa conforme o teu querer e que o teu Espírito Santo, ele possa mesmo falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Para você que eu não dei bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Já cantei a musiquinha, se você perdeu a musiquinha, eu vou repetir a musiquinha. Bom dia, ovelhinha, como vai? Dan, dan, dan. A nossa amizade nunca sai. Dan, dan, dan. Bom dia, hoje é sexta-feira. Que seja uma sexta-feira abençoada, que seja um final de semana ainda regado, sabe, pelo amor, pela presença de Deus. Eu sei que pessoas feridas, elas ferem. E as pessoas acabam ficando muito focadas nisso. Ah, fulano é ferido, por isso feriu. Mas as pessoas curadas, elas curam. Pessoas alegres, elas têm o poder de alegrar o ambiente. As pessoas que foram amadas, elas conseguem derramar amor. E saiba, se não te contaram, você foi muito amado. Você foi muito amado pelo Pai. Se nós pararmos para pensar se temos motivos para reclamar, para murmurar, talvez para estarmos abatidos, sim, temos. Se pararmos para pensar, será que a nossa vida está como nós gostaríamos que ela estivesse?
Talvez não está da maneira que a gente gostaria, mas eu vou cantar mais uma. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Só vocês. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Gente, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha falta, independente da circunstância que você está passando. Sabe, o Senhor, Ele proverá, Ele já te amou e nós somos felizes porque estamos com Ele, estamos nele. E não porque as coisas estão acontecendo como gostaríamos. Sim, não é porque gostaríamos, estamos bem, porque por isso louvamos ao Senhor. Não canto bem, não. Eu sei que eu não canto bem. Eu sou feliz. Sou muito feliz. Sim, mas eu queria que vocês permanecessem nessa manhã. Nós vamos ler o capítulo 22 de Josué e nós vamos ver o que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração no dia de hoje. Mas eu queria que você começasse a sua sexta-feira caminhando de acordo com a sua fé e não de acordo com aquilo que está diante dos seus olhos. Talvez você está enfrentando uma circunstância muito difícil dentro da sua casa, com os seus filhos, com os seus pais, com a sua saúde, com a sua situação financeira e assim vai descendo ladeira abaixo, mas não caminha de acordo com aquilo que está diante dos seus olhos. Nós vamos começar a sexta-feira caminhando de acordo com aquilo que nós cremos. E você não vai liberar nada sobre a vida dos outros mediante o que você está vendo. Porque às vezes nós olhamos para a nossa vida, não estamos bem, a vida não está conforme nós gostaríamos, e a gente começa a liberar sobre os outros, reflexo do que está dentro do nosso coração. Como eu estou chateada, eu vou explodir sobre o outro, eu vou brigar com o outro, eu vou vomitar sobre o outro a indignação que está no meu coração. Não, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e seu pai, seu avô, seu tio, os seus colegas de trabalho não tem nada a ver com a sua situação, né? Então, alegria, alegre-se, tenha bom ânimo e lembre que a sua esperança, ela não está nas suas circunstâncias da vida, e sim no seu Senhor. Amém? É isso. Abram comigo em capítulo 22 de Josué. Gente, aqui está chovendo. Delícia. Está chovendo. O dia tá mais friozinho. Que delícia. Eu tô preocupada com a roseira, porque a minha roseira ela tá precisando tomar sol. Ela está precisando tomar sol. Eu tô preocupada com ela, porque por esses dias não tem feito muito sol. E ela precisa de sol. Tá uma delícia. Lele aí também tá assim chovendo, delícia. Que delícia. Aqui está chovendo a semana toda, Rairinha. Pois é. Que delícia. Vamos lá, capítulo 22, versículo 1. Ontem nós falamos sobre Deus pedir às outras tribos que desse cidades aos levitas. Os levitas era aquela tribo que não ganharia porção de terra. Eles não têm um território para dizer que é meu, mas eles têm cidades para morar. É como se fosse usufruto, né? Eles teriam uma propriedade para viver, para morar, né? E ali ontem nós terminamos com o versículo 45 dizendo o seguinte: nenhuma das promessas que Deus tinha feito para eles se perdeu ou ficou sem cumprir. Nenhuma das boas promessas que Deus fez à família de Israel ficou sem cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. E eu falei muito sobre a questão de antes de Deus ele nos prometer, ele já está no lugar da promessa. Então, se você está aguardando por uma promessa que Deus ele já falou sobre a sua vida, saiba que ele já está no lugar da promessa.
E aí nós vamos começar o capítulo 22 com as tribos de Ruben, Gade e a meio Manassés voltando para casa. Lembra que aquela tribo que estava do lado leste do Jordão, eles vão subir para guerrear porque Moisés pede, mas eles já tinham um território dele lá do lado leste? Pois é, eles vão voltar para casa agora, porque o combinado era, depois que todas as tribos tivessem conquistado as suas terras, eles poderiam voltar para casa. Então Josué convocou as tribos de Ruben, Gade e a meio tribo de Manassés e lhe disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, o servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora o Senhor, seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu como propriedade do outro lado do rio Jordão. Mas tenha muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e leis que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, seu Deus, e andem em todos os seus caminhos. Obedeçam os seus mandamentos e apeguem-se a ele firmemente. Sirva-o de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então Josué os abençoou e os despediu dele, e eles foram para casa. Olha, se você gosta de puxar a setinha, de grifar, queria que você grifasse aí o versículo 5 e o 6. Vamos ver como é que tá aqui. É a parte B do versículo 5. Grifa aí na sua Bíblia. Quando ele começa a dizer: amem o Senhor, seu Deus, ele vai dar aí algumas ordens. Se tem espaço na sua Bíblia, você vai escrever assim: amem a Deus, obedeça, apegue-se a ele e sirva de todo o coração. Tem 4 comandos aqui de Josué para a tribo de Ruben, Gade e Manassés. Voltando lá no ponto do mapa, eles moravam na parte leste do Rio Jordão. Antes deles atravessarem o Rio Jordão e entrar ali para conquistar Jericó e toda aquela parte do mapa onde está hoje a tribo a tribo de Judá, as 9 tribos, eles estavam localizados do outro lado. Vou colocar aqui o mapa para vocês localizarem, tá? Deixa eu achar aqui o mapa diante das minhas milhões de fotos, porque o mapa tá lá embaixo. Socorro, Deus! Cadê você, mapa? Deus tem misericórdia de mim. Tá, olha aí. A tribo de Ruben, vermelha, Gade, a parte verde, e a meio Manassés de roxinho lá em cima. Essa é a parte leste do Rio Jordão. Então, quando eu falo que eles estão retornando para casa, olha, a casa de Josué vai estar ali próximo da tribo ali de Benjamim, Hebron, Esbom, né? Vamos lá, deixa eu ver onde que tá aqui a casa de... Ele vai estar ali antes da travessia ali de Jericó. Bem próximo desse ponto amarelo. Vai ser ali que eles vão atravessar. Então ele está despedindo do povo ali naquele ponto. E ele está dizendo: olha, vocês vão voltar para casa agora. E quando vocês voltarem para casa, lembrem de amar a Deus, lembrem de obedecer a Ele, lembrem-se de apegar-se a Ele e servir Ele de todo o seu coração. Então eles estão voltando para casa. Para você que é novo aqui, eu coloquei esse mapa, e para você se situar e saber o que nós estamos falando, nós estamos em um momento onde as tribos elas já foram distribuídas em seus territórios e todo mundo agora tem terra. Todo mundo agora tem um pedacinho de terra. As 12 tribos têm um espaço para poder morar. E as 3 tribos que moram do lado leste do Rio Jordão, tá todo mundo vendo?
Todo mundo compreendendo direitinho? Me dá um ok, fala que sim. As 3 tribos que moram do lado leste do Rio Jordão, elas vão voltar para casa. O combinado era, eles queriam ficar do lado leste. Quando eles viram esse pedaço de terra, eles falaram com Moisés, Moisés, deixa a gente ficar aqui com essas terras, porque essas terras são boas, o nosso povo é grande, é numeroso, deixa a gente morar aqui. E aí Moisés fala assim, não, vocês precisam ajudar os seus irmãos a conquistarem terra. Vocês só vão voltar na hora que todos os seus irmãos estiverem em terra. Então, na hora que todos os irmãos têm um pedacinho de terra bem estabelecido, eles vão poder voltar. Então, tá todo mundo aqui com um pedacinho de terra bem estabelecido. Pronto? Olha, eu vou tirar o mapa, mas memorizem aí onde está o Rio Jordão. Mar da Galileia lá em cima, é esse marzinho pequenininho. Mar Morto embaixo, perto da tribo de Ruben. E o Rio Jordão é o que corta aí entre a tribo de Gade, a Manassés, o Issacar. Esse é o Rio Jordão cortando aí no meio, separando os 2 pontos, né? Ponto leste e o ponto oeste. Vai ser nesse ponto que vai acontecer o evento que eu vou ler agora. Combinado? Tá, vou tirar aqui o mapinha. Pronto. Moisés tinha dado o território, versículo 7, de Bazã, a leste do Rio Jordão, a meia tribo de Manassés, a outra metade da tribo de Josué deu as terras oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse, voltem para casa com toda a riqueza que tomarem de seus inimigos, grande rebanho, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com seus parentes. Assim os homens de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para a sua própria terra em Gileade, a qual havia tomado posse, de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. Versículo 10. Enquanto ainda estava em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gelilote, perto do rio Jordão. Ali os homens de Ruben, de Gade, da meia tribo de Manassés, pararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros da tribo de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés havia construído um altar em Gelilote, nos limites da terra de Canaã, ao lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada tribo, das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias, dentro do clã de Israel. Olha o que está acontecendo. A tribo de Ruben, Gade e meio Manassés vai embora, e eles constroem um altar grande, imponente, nessa cidade, que é a cidade de Gilelote. Quando eles chegam lá na terra de Gilelote, vamos lá. Só que aí, antes, eles preparam um exército para guerrear contra os irmãos dele, porque são irmãos, né? Eles preparam 10 líderes das tribos e vai subir esses 10 líderes. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés: toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis com o nosso Deus de Israel.
Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou pecar no incidente em Peor? Até hoje não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E assim vocês abandonaram o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele se voltará com sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passe para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de seu território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para si um altar, que não seja verdadeiro altar do Senhor, nosso Deus. Porque eles sabiam e tinham uma ordem que o único lugar que poderia construir altar e adorar era na tenda do encontro, que estava junto com as outras 9 tribos, onde Josué estava, aonde Eleazar, o sacerdote, morava, e era o único lugar que podia construir o altar. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então, os membros da tribo de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés respondeu aos chefes do clã de Israel: O Senhor, ó Senhor, o poderoso é Deus. O Senhor, o poderoso é Deus. Ele sabe a verdade e que Israel saiba também. Não construímos o altar por rebeldia, nem por infidelidade ao Senhor. Se fizemos, não poupe a nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor, ou para apresentarmos holocaustos, ofertas, cereal ou ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos este altar por medo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs um rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben Gade. Vocês não têm parte com o Senhor. Então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso, resolvemos construir um altar, não para oferecer holocausto ou sacrifício, mas como testemunho. Ele lembrará os seus descendentes, de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em o seu santuário, com holocausto, sacrifício, oferta de paz. Então seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Então, se disserem isso, nossos descendentes responderão: vejam essa réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados fizeram. Não é para holocausto nem para sacrifício. É uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou nos afastarmos dele, construindo nosso próprio altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício. Somente o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do tabernáculo, pode ser usado para esse fim. Deixa eu ver aqui. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes e os clãs de Israel, ouviram que os membros das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, lhes respondeu: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis com o Senhor, como haviam imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram a tribo de Ruben Gade em Gileade e voltaram para a terra de Canaã, para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos e louvaram a Deus. Não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros da tribo de Ruben e de Gade chamaram o altar de testemunho, altar de testemunho. Pois disseram: é um testemunho entre nós e eles que o Senhor é também o nosso Deus.
Assim finalizamos o capítulo 22. Vamos lá, o que aprendemos lendo esse capítulo? A gente vê que há um problema muito grande quando a gente toma partido precipitadamente. Eles fizeram um altar, mas antes mesmo deles ir lá procurar saber o que está acontecendo, eles logo já subiram para guerrear. Eles sobem com 10 líderes, mas o posicionamento deles é: como que vocês conseguiram se corromper tão rápido? Como que vocês fazem uma coisa dessa com o Senhor? Eles não procuram saber do tipo: olha, o que vocês fizeram? O que é isso? Me conta. Por que levantaram isso aqui? Não, eles não falam, não perguntam. Eles já chegam apontando e já chegam julgando. E eu já vejo aqui um perigo, sabe, do apontamento. Eu vejo aqui um perigo muito grande de você acusar o outro sem saber o que está acontecendo, de fato, de verdade. É a primeira lição que a gente tira. A tribo de Ruben, de Gade e de Meia Manassés, eles estão indo embora. Só que eles estão com muito medo deles irem embora e depois a família deles, os descendentes dele, não terem direito de atravessar o Rio Jordão para ir adorar no templo, para ir usar o tabernáculo ou qualquer coisa do tipo. Por quê? As ofertas, a adoração só poderia ser feita na tenda do encontro, no tabernáculo, que estava do outro lado do Rio Jordão. E aí ele fala assim: uai, mas e se no final... Ele fala assim: uai. Bem mineiro, né? Ele vai deixar claro: olha, e se os seus descendentes no futuro não deixar os nossos passarem para o outro lado? Aí eles criam esse altar, que é uma réplica daquilo que Deus ele tinha ordenado que eles fizessem. E essa réplica do altar era como se fosse ali um testemunho de que eles também tinham o direito de adorar o mesmo Deus. Só que a gente vê que as 9 tribos que eles estão do outro lado, eles vão tirar conclusões precipitadas. E há um problema muito grande quando nós tiramos conclusões precipitadas. Toma cuidado, guarda a sua língua, guarda o seu coração. Antes de você apontar, antes de você julgar, pergunta o que está acontecendo. Não tome partido antes de ouvir os dois lados. Entenda os dois lados, saiba o que está acontecendo. Não tem como você chegar e escutar a história e falar assim: ah, pois é, mas fulano é ruim mesmo. Não tem como. Escute os dois lados. Ouça as duas versões. Contei nas semanas aqui para trás a situação que eu vivi dentro do judô. Chega uma notícia para mim, aí quando eu coloco uma de frente para outra, a notícia está revirada. No final, a notícia que chegou era mentira. Entende? Então precisamos escutar os dois lados. E a primeira aplicação para o dia de hoje é: não tome conclusões precipitadas. Amém? Cadê você? Pronto. É isso. Vamos ler o capítulo 23. Deixa eu ver como é que tá aqui. Capítulo 23. As palavras finais de Josué a Israel. Muito tempo se passou depois que do Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Eles estão agora estabilizados e estão dentro das suas terras e estão aqui agora em paz e felizes. O povo tem descanso. Nós vamos ter a oportunidade, viu, Julinha, de tomar um café juntas. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com seus líderes, chefes e juízes, oficiais, e disse: já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em favor contra os seus inimigos. Eles tinham clareza disso, que eles só conseguiram vencer porque a mão de Deus
estava sobre eles. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra e nação que derrotamos desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, que foi o que eu mostrei para vocês no mapa, a oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor, o seu Deus, expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor, seu Deus, lhe prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desvie dele nem para um lado e nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda resta na terra, nem sequer mencione o nome dos deuses dele, e muito menos jurem por eles. Não sirva nem adore seus deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. Moisés grifa o versículo 6 e vamos trazer isso para nós hoje. Moisés, ele vai deixar muito claro. Ele está dizendo as suas palavras aqui, olha, gente, já vou entrar aqui no INSS para pedir minha aposentadoria. É isso que Josué está falando. Josué está falando assim, gente, já estou muito velho, os líderes, os juízes já estão aí entre vocês. Nós vamos ver que o livro de Josué e o livro de Juízes, eles andam juntos. Nós vamos entrar agora no livro de Juízes e a gente vai ver acontecimentos que estava pareado com o que a gente já leu aqui em Josué. Vai ser um livro que dá para ler junto. E o Josué está dizendo assim, olha, trata de fazer tudo quanto o Senhor já nos disse. Apegue-se firmemente ao Senhor. Não se misture, né? Não se contamine com os povos que ainda restaram na terra. Porque lembra, nos capítulos anteriores que a gente já leu, que eles não conseguiram expulsar todos os povos que estão na terra? Vai ter povo que eles deixaram lá, porque não quiseram expulsar. Não foi porque Deus não deu vitória para eles, não. Eles não quiseram expulsar. E eles deixaram os povos lá. E Deus está falando assim, sabe esses povos que ficaram? Não se misture com ele. Nem sequer mencione o nome do Deus deles. Não é para fazer isso. Mas apegue firmemente ao Senhor. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês, versículo 9, grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Ou seja, a mão de Deus está aí na frente de vocês e é essa mão que faz vocês vencer batalhas. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens dos inimigos, porque o Senhor, seu Deus, luta com vocês, conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Mas se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda resta no meio de vocês e se casarem com eles e eles com vocês, saiba que com certeza o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações do meio de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilha para vocês, chicote para as suas costas e espinhos para os seus olhos, e vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Olha, a terra prometida era um lugar que Deus estava dando para aquele povo. E eles conquistaram, chegaram naquele lugar. Era um lugar que Deus deu para eles. Porém, havia uma condicionante para permanecer naquele lugar. Eles precisavam ser obedientes a Deus. E não muda com a nossa vida. Existem lugares que Deus ele quer fazer a gente entrar. Mas a desobediência te tira desse lugar. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas trata de ser obediente ao Senhor em cada comando que ele já te pediu. Tem gente que conhece ao Senhor, tá aqui até assistindo a live e não muda comportamento. Sabe o que a palavra diz e até hoje não tem coragem de abrir a Bíblia sozinho para ler a palavra e caminhar naquilo que a Bíblia pede para caminhar. Entende?
Se você não mudar os seus comportamentos, você não vai viver nada de diferente. Se você não se apegar ao Senhor, nada vai mudar na sua vida. Existe somente um caminho, existe somente um lugar que leva à vida: Jesus Cristo. E se você ficar em um lugar longe disso, você vai ser conduzido à morte. Da mesma forma que Deus está dizendo, olha, pelo contrário, se você se deixar contaminar por esse povo que eu falei que não é para contaminar, se você se misturar com esse povo que eu falei que não é para contaminar, eles vão ser uma armadilha para vocês, um chicote nas suas costas, espinho dentro do seu olho. Eu não faço ideia, mas já parou para pensar o que é ter um espinho dentro do olho? É o povo que se deixa corromper. É as pessoas que sabem o que a Bíblia pede para poder fazer e não consegue fazer. Ah, não consegue por quê? Porque não quer. Porque caminhar com Jesus é uma escolha. Caminhar, na verdade, é escolha. Você tem dois caminhos. Ou você caminha com Jesus e escolhe estar com Ele em uma vida de verdade, ou você se entrega aos seus desejos, à prostituição desse mundo e faz uma aliança demoníaca com o diabo, satânica, e vai para um caminho de morte. Entende? Dó dá porque chega no final, a pessoa vê que ela tá enredada, e aí ela grita. E ela pede, Senhor, socorro. E muitas das vezes pode ser tarde. Então, não sei em qual fase você está, mas eu quero deixar a palavra igualzinha Josué deixou para aquele povo. Não sirva e nem adore outros deuses. Muda seus comportamentos, apegue-se firmemente ao Senhor. Ponto. Guarde os mandamentos dele. Versículo 14. Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo coração que todas as boas promessas que o Senhor se deu, se cumpriu. Nenhuma delas falhou, mas assim como o Senhor se deu, lhe deu todas essas boas promessas, lhe deu coisas boas que prometeu, também fará vir calamidade sobre vocês se lhe desobedecerem. O Senhor, seu Deus, os eliminará completamente dessa boa terra que lhes deu, se vocês quebrarem a aliança do Senhor, seu Deus, servindo e adorando outros deuses. A ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhe deu. O mesmo Deus que é amor, que é bondade, ele também é justiça e ele é fogo consumidor. Então, se posicione enquanto é tempo. Deus, ele não é um Deus de brincadeira. Da mesma forma que ele ama e abraça, ele também vai vir com um cetro de justiça e ele vai pesar a mão sobre aqueles que conhecem a palavra e não colocam em prática. Então, enquanto é tempo, filha, se posicione, tá? Apega firmemente a mão de Deus e caminha com ele. Não sei quantas pessoas estão aqui assistindo essa palavra, fazendo devocional nesse momento, que precisa reconciliar com Jesus. Se você precisa reconciliar com Jesus, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. E se você precisa fazer essa oração pela primeira vez, você nunca entregou sua vida para Jesus, nunca fez uma oração entregando sua vida para Jesus, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você também. Aos demais que já entregou, você vai escrever: eu sou salvo. Coloca a mão no coração, eu vou orar por vocês. E hoje eu preciso ir embora bem rapidinho. Combinei com a Cacau que 10 para as 9 eu saía hoje. Preciso ir embora. Feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero entregar a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Deus, nos ensina a não tirar conclusão precipitada, a caminhar debaixo de um caminho de bênção.
Sabemos que todas as promessas que o Senhor faz, se é o Senhor que nos fez, ela vai se cumprir. Nos ensina a te amar de todo o nosso coração, a obedecer aos teus mandamentos, a permanecer nos teus caminhos e a pegar firmemente ao Senhor, Pai. Não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Muito pelo contrário, Pai. Nós queremos ser fiel até a morte, até o dia que o Senhor voltar para buscar a tua igreja. Eu quero te apresentar as vidas que querem reconciliar com o Senhor, as vidas que aceitaram o Senhor como Senhor da vida delas, que o Senhor escreva cada nome no livro da vida, tanto das que se manifestarem agora, quanto daquelas que vão ver esse vídeo posteriormente e vão aceitar o Senhor como Salvador da vida delas, Pai. É o que eu te peço, nos dê um final de semana abençoado, que a tua presença não se aparte de nós, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém. Que Deus abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um beijo, um queijo e até segunda, se Deus quiser. Deus abençoa.